Deixa eu só passar a matéria e a gente fala sobre, pode ser? Aí eu esqueço isso aqui, você tá no meu comum. Beleza. Então vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai iniciar a ver as estruturas de controle de fluxo de execução. What the hell is that? Controle de fluxo. Vocês entendem como fluxo de execução? Seria um caminho? Um caminho da execução, beleza? O fluxo de execução que a gente viu até agora é o fluxo da gravidade, de cima para baixo. Então, todo o código que a gente digitar dentro do nosso código-fonte, ele vai ser executado linha a linha, de cima para baixo. Então, eu quero dizer o seguinte, se eu tenho 3 linhas, enquanto a segunda linha não for executada, a terceira não vai ser executada. Outro detalhe, se eu tiver 10 linhas digitadas, com o que a gente aprendeu até hoje, essas 10 linhas elas vão ser executadas. Não tem como eu falar, por exemplo, assim, ó, eu quero que a última linha só seja executada se acontecer alguma coisa. Não. Se você inseriu dentro do seu código, ela vai ser executada. Isso se a gente não está lidando com nenhuma estrutura de controle de fluxo de execução. Que faz exatamente o quê? Controla o fluxo de execução. Isso, aham. Trazendo para algoritmos, o que vai ser? Vai ser o se, vai ser o para, vai ser o enquanto. São todas as estruturas que permitem o quê? Eu pegar esse fluxo que está vindo de cima para baixo e, por exemplo, mandar ele lá para cima de volta. Pegar o fluxo e dizer para ele, ó, a hora que você chegar aqui, se determinada condição não for verdadeira, pula esse trecho aqui e vai para o outro. Então, o que a gente está fazendo? A gente está manipulando o fluxo de execução. Beleza? A gente vai ver aqui no curso 2 tipos de estrutura de controle de fluxo de execução. A primeira é a estrutura condicional. Estrutura condicional vocês aprenderam em algoritmos que fala um exemplo de estrutura condicional. C. Tá? Então a primeira que a gente vai ver é a estrutura condicional simples, que é exatamente isso que vocês falaram. É o C. Ok? Para isso a gente vai implementar alguns exemplos de programa. Vamos começar nesse primeiro aqui. Então, qual que é a lógica desse programa? Acredito que alguns de vocês ainda não pagam contas, mas quando começarem a pagar, vocês vão ver que existe um negócio chamado multa e juros. Né? Acho que a maioria conhece. Multa e juros é o quê? Se atrasou, você vai pagar a multa, independentemente de você ter atrasado um dia, 1 milhão de dias ou o que for. A multa ela vai ser fixa. Okay? E tem também os juros, que geralmente eles correm de acordo com os dias de atraso. Então, se você está atrasado há 10 dias, você vai pagar uma determinada quantidade de juros. Se você está atrasado há 100, uma outra quantidade maior de juros. Ok? Então, o que a gente quer fazer aqui? Um programa em que o usuário vai digitar o valor original da conta. Então, você foi lá, sei lá, na Riachuelo, comprou um monte de roupa. Valor original, você gastou R$150 de roupa. Beleza? É roupa. É o que você precisaria pagar, R$150. Isso daqui 10 dias. Chegou no dia do vencimento, você não pagou. Então ele vai falar bem assim, ó, vou dizer qual que é o valor original, quantos dias está atrasada a minha conta, qual que é o percentual de multa que eu tenho que pagar e qual que é o percentual de juros por mês. Aqui está por mês ou por dia? Ah não, eu já informo qual que é o valor da multa e o valor dos juros, mais fácil ainda. Beleza? Então, só um caso de exemplo. Ó. Imagina, então, essa minha conta da Riachuelo, que o valor original era de R$150. Beleza? Eu estou atrasado 3 dias. Ok? O valor da multa é de R$5. E o valor dos juros ao dia é de 50 centavos. Quanto que eu tenho que pagar por essa conta? O valor do original. Quase. 156,50. Alguém não vê por que é 156,50? Vamos lá. Então, o valor original, não tem como. Você fez uma conta de 150, você não vai conseguir pagar menos que isso. Então, a gente já vai ter os R$150 da conta. Como ela está atrasada, vai ter R$5 de multa. Mais R$5
ok? E como ela também está atrasada, vai ter que cobrar juros. Só que os juros aqui, eles são diários. Né? Então, eu cobro 50 centavos por dia de atraso. Então, vezes 3. Ok? Isso daqui vai ser 150 mais 5 mais 1,50, que vai dar 156,50. Ok? Dado esse mesmo cenário, se aqui fosse zero, quanto que ele deveria pagar? 100, não, 150, porque senão não está atrasado, ele vai pagar multa. Ok? Beleza? Tá, então vamos implementar isso daqui. Primeiro, considerando que o usuário é no sério. E ele sempre vai estar devendo essa conta. Ok? Então vamos lá. Exemplo 1. Hã? Tá no site, aham. Ah, não, é porque tá oculto. Deixa eu... É porque eu deixo as aulas preparadas. Tô, aham. Sempre que aparece esse símbolo aqui embaixo piscando, é porque tá gravando. Qual é o nome desse programa que eu tô lá? É My Screen Recorder. Ok? Agora já aparece lá para vocês. Só atualizar. Certo. Então, seguindo. Ok? Beleza. Então, a ideia que a gente tinha. Não sabe como fazer? Começa pela entrada. Depois vai para o processamento até chegar na saída. Ok? Então, aqui é a entrada. Para mim, são quantas informações de entrada? Aham. De atraso, da multa e dos juros, né? Então são 4. Desses 4, quantos são reais? Só os dias que são inteiros, né? Então, double, valor original, valor da multa, valor dos juros diários. Na verdade, valor diário. Tá. E int dias de atraso. Ok? Então, como o usuário vai ter que informar isso daqui, vou criar o scanner. Não tem problema declarar esse scanner aqui ou aqui, fica a seu critério. Só precisa declarar ele antes de você o utilizar. Ok? Tá, então, systemout.println, digite o valor original, né, que é quanto a pessoa deveria pagar. Leitor.next. Igor, tranquilo até aqui, né? Beleza? Tá, então, seguindo aquela ordem que eu defini ali, agora a gente vai definir os dias de atraso. Então, digite o número de dias de atraso. Beleza? Só muda a variável, dias de atraso. E aqui next int. Valor da multa e juros. Na hora que eu terminar os juros, eu deixo vocês copiarem. Digite o valor da multa. Valor da multa. E digite o valor dos juros ao dia. Então, valor dos juros diário. A gente aqui sempre vai usar scanner. Em LP2, a gente vai entender como que de fato esse scanner, como que a gente está utilizando esse scanner, e aí a gente vai poder utilizar outras coisas, tipo uma interface mais bonitinha. Porque o objetivo de LP1 é entender lógica e os detalhes da linguagem.
não na prova usar o scanner normal. Vou então pedir o exercício para vocês, similar a esse daqui, né? Aí vocês fazem, compilam, executam normal. Só que assim, isso daqui não precisa decorar, esse import, Java. Isso daqui é dado. Tiver uma declaração de variáveis, é dado. Tá? É só a lógica que você precisa saber e é qualquer sintaxe de cada um dos comandos. Ok? Alguém está copiando ainda? Foi? Mila, terminou? Isabelle, terminou? Alguém mais está copiando? Tá. Professor, variável, quando eu fazia, eu colocava de variável A, B, C, D, em vez de colocar um Nome, entendi. Para aspectos de avaliação da disciplina, não tem problema. Mas é interessante para você, enquanto programador, criar variáveis com nomes mais significativos, para na manutenção desse código, você ter menos dificuldade de lembrar o que cada coisa faz. Não, então, porque assim, eu não colocava, o professor fazia assim, A, B, C. Só que ele falou assim que também podia colocar tipo variável o valor da multa. Isso. Eu colocava só VN, variável VN, valor da multa. Isso é uma questão muito particular, sabe? Fica a seu critério. Eu gosto de criar variáveis cujo nome sejam mais descritivos, para que depois, na hora em que eu vá olhar esse código, sei lá, uns 2 anos depois, eu consiga facilmente ler ele e entender a que ele se destina. Oi, Mila. Você parece o quê? Ah, eu vou disponibilizar um arquivo para sempre que vocês precisarem relaxar.
Foi? Copiaram? Foi? Quem chamou? A gente codificou. Ele mostrar esse tá, beleza. Mas se você ainda bem isso. A gente pediu mostrar. Tá? Só voltando. Esse está chamando de exemplo? Não, quem está falando aí, não existe um arquivo chamado exemplo. Qual que é o nome do seu programa? Aí o minúsculo, você está pensando oi. Tem que estar ali como beleza? Podemos continuar? Sabe o que significa double? Double significa real. Na verdade, sim. Double significa duplo. Mas a gente vai entender como real. Ok? Beleza? Tá. Oi. Posso, aham. Tá bom. Oi? Podemos? Tá, então seguindo. Supondo que o usuário sempre vai digitar a quantidade de dias de atraso maior do que zero. Esperar elas corrigirem. O professor para ler, ele coloca o nome da variável e leitor.scanner, leitor.next. Ou nextInt, no nosso caso, ou nextDouble, de acordo com o tipo da variável que a gente declarou. Primeiro o nome da variável, depois nextInt ou next. Ou nextDouble. Isso entenda lá como leia tal variável. Tá. Posso ficar mais fácil, gente. Hã? Posso ficar mais fácil. É mais fácil, também acho. Foi? Vocês não estão conseguindo compilar? Tá o quê? Ah, tá. Beleza. Deixa eu ajudar vocês para adiantar.
Professor. Quem chamou? Ah, e eu respondi. Tá bom. Tá bom, daqui a pouco eles acham um substituto. Então vamos lá. Vamos lá? Tá, seguindo. Então, ó, vamos assumir. Deixa eu compilar depois, Larissa, senão você vai perder a explicação. Vamos assumir que o usuário. Vocês vão perder a explicação. Que o usuário sempre vai digitar uma quantidade de dias de atraso positiva. Ok? Como que eu faria para resolver isso daqui? Positiva? Quero dizer assim, sempre o usuário vai digitar que a quantidade de dias de atraso é maior do que zero. Tá? Só para a gente primeiro criar uma solução que atende a um caso específico. Tá? Então assim, o nosso programa ele não vai funcionar se o usuário, por exemplo, digitar que a quantidade de dias de atraso é zero. Ele só funciona para casos em que o usuário digite valores para dias de atraso maiores do que zero. Como que a gente faria? Porque é lógico, né? O programa só vai funcionar com um dia de atraso se tiver mais de um. Mas por exemplo, quando ele digitar zero, é interessante que a gente fale, ó, o valor é o mesmo que você... Ah, sim. Tá meu case? O que foi? Seta pra cima? Seta pra cima. Ctrl F. Tá localizado? Seta pra cima, tá. Ok? Tá, e aí? Como é que eu faço aqui? Dedé, como é que eu faço aqui? Desculpa te fazer bullying, que eu vi que você tá sabendo. Dedé. Hã? Já em Java, hã? Isso. Não, é o que eu falei agora há pouco. A gente vai considerar que o nosso programa só vai ter valor positivo para dias de atraso. E aí? Então, gente, é isso que me preocupa. Vocês não estão sabendo e vocês estão conversando. Vamos lá, você pode me ajudar? Aham. Valor total, mesmo que eu faria. Criaria uma variável aqui chamada valor total. Ó, e a conversa continua lá atrás. Oi. Foi a mesma coisa, gente, mas tudo bem, vamos lá. A gente vai considerar que a quantidade de dias de atraso, por enquanto, sempre vai ser positiva. Então não vai ter o caso em que o usuário vai digitar uma quantidade de dias de atraso igual a zero. Para a gente limitar o nosso programa. Depois a gente vai fazer ele funcionar para qualquer caso. Ok? Tá, então criei minha variável valor total, que vai guardar qual que é o valor atualizado. Ok? Tá, e aí? Valor total recebe valor original mais valor da multa mais valor dos juros diário vezes dias de atraso. Alguém não entende? Vou pular a linha só para vocês enxergarem. Dúvida? Não mesmo? Depois o quê? Valor de juros diário? Dias de atraso. Ah, é. Dias de atraso. Professor, eu entendi, beleza, mas por que o senhor está colocando só o valor total recebe? Ele vai exibir, vai
Isso, porque agora a gente já conseguiu alcançar o valor atualizado, concorda? Né? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou mostrar system.out.println, valor atualizado, valor total. Ok? Foi? Então, se eu compilar isso daqui, isso, agora que a gente vai entender a necessidade do C. Então, ó, se eu pegar aquele exemplo que a gente viu ali, valor da conta, valor original da conta, R$ 150, número de dias de atraso, 3, valor da multa, R$ 5, valor de juros ao dia, 50 centavos. A gente calculou manualmente e viu que tinha que dar R$ 156,50. Beleza, aparentemente está funcionando, certo? Só que se eu executar isso daqui de volta e testar aquele segundo exemplo que a gente fez, 150 dias de atraso, 0, valor da multa 5 e juros ao dia 50 centavos, em vez de informar 150, ele informou 155. Por quê? Beleza, essa é a solução, mas qual que é o problema? Por que o nosso código está mostrando um valor incoerente com aquilo que a gente queria? Porque é aquilo que a gente está fazendo, ó, valor original 150. A gente pediu para somar a multa e multiplicar isso daqui. Os juros, por consequência, ele está ficando igual a zero, porque 0 vezes qualquer coisa, 0. Ok? Então vocês concordam que o problema, nesse nosso caso, quando o dia de atraso é igual a 0, o problema é isso daqui? Sim. Né? Então, ó, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir isso daqui. Por enquanto não vou fazer mudança nenhuma. Fazendo essa alteração. Alguém fica em dúvida sobre o que eu fiz? Eu. Ó, o que a gente tinha? Eu vou criar variáveis diferentes. Sim, mas eu só quero primeiro estruturar ele para depois usar. Ah, tá. Okay? Não, isso aqui não resolveu, vamos lá. Isso aqui continua na mesma situação. Eu só mudei a forma como a gente estava codificando. Todo mundo entende que isso daqui é equivalente ao que a gente tinha? Mesmo? Sim, porque o de cima, o de baixo recebe o de cima. Só parte em etapas. Falei que primeiro o valor total vai receber o valor original, depois ele vai receber aquilo que ele já tinha mais a multa, beleza? E aqui embaixo o que ele já tinha mais os juros. Ok? Lembra como que eu posso abreviar isso daqui? Sempre que a gente já vai chegar na estrutura condicional. Sempre que a gente tem no Java uma estrutura assim, ó, x recebe x mais alguma coisa, sendo x e y variáveis quaisquer, eu posso substituir isso daqui por isso daqui, ó. Isso é equivalente a isso daqui. X mais igual y. Ah, tá, porque ele não tá aparecendo. Ah, tá, então peraí. X igual. Deixa eu subir mais aqui. Peraí, ele tá ainda subindo. Foi? Perfeito. Ok? Então, ó, isso daqui, x é igual a x mais y, sendo x e y variáveis quaisquer, pode ser reescrito dessa forma. X igual mais. Ok? É equivalente. Aí no caso, então, seria valor total, Mais igual valor da multa. Alguém não visualiza isso? Aqui embaixo, então, como que ficaria? Mais igual valor dos juros diário vezes dia de atraso. Ah, eu não pensei em colocar o valor total de novo. Hã? Com o tempo você vai acostumar e você vai preferir isso daqui, é bem provável, do que a anterior. Não precisa colocar A ideia é o valor total seguinte, de ó, novo. acumula nessa variável esse valor. Né? Então, ó, acumula a variável valor total o valor da multa. Então, pega o que ela já tinha e soma o que está na parte direita.
Ok? Até aí, beleza? Tá, e agora a gente chegou à conclusão, na verdade agora há pouco, que essa linha que está selecionada, ela deveria ser executada somente quando a quantidade de dias de atraso for positiva, concorda? Né? Quando ela for negativa, se eu tirar isso daqui, ó, concorda que o valor atualizado, quando a gente não tiver dias de atraso, vai ficar certo? Vai ficar certo por quê? Porque dias de atraso vai ser igual a zero. Então, o valor total vai corresponder ao valor original. Porque na hora que ele executar essa linha, essa multiplicação vai dar quanto? Zero. Somando o valor total com zero, continua o valor total. Ok? Então, a nossa encrenca é essa linha. Ok? O que eu faço, então? Eu sei que essa linha aqui, ela tem que ser executada de acordo com uma condição. Concorda? Ela só pode ser executada se uma determinada condição for satisfeita. Então, esse é o meu trecho de código que eu quero selecionar. Ou seja, eu quero que ele seja executado de modo condicional. Encontrei qual que é o trecho, eu coloco ele entre chave. Ok? Então, ó, esse é o trecho que eu quero executar condicionalmente. Por uma questão de convenção, geralmente coloca-se a chave abertura numa linha, fechamento na outra, e tudo que a gente vai colocar dentre essa abertura e fechamento de chaves, a gente recua com um tab. Mas se não colocar, não tem problema, é só uma questão de visualização. Assim como a gente coloca em algoritmo, C, alguma coisa lá, aí tem o início, né? E aí a gente vai um pouquinho mais para a direita, mesma coisa. Certo? Tá, então o que eu vou fazer? Adicionalmente, eu vou adicionar aqui if, abre e fecha parênteses. Ok? Pegando o FISC lá, o que significa if em inglês? Se. Né? Então é a mesma ideia, só que em inglês. Se, e dentro dessa abertura e fechamento de parênteses, eu coloco qual que é a condição que tem de ser satisfeita para esse trecho de código aqui ser executado. E esse trecho de código vai ser executado da mesma forma, de cima para baixo e linha a linha. Ok? Então, qual vai ser o comportamento? Ó, se a condição que eu colocar aqui for verdadeira, a hora que ele chegar nessa linha, a linha seguinte que vai ser executada vai ser qual? O número. O número da linha que vai ser executada. Ó, imagina que o programa está nessa linha. A condição que eu coloquei entre parênteses é verdadeira. Para qual linha o programa vai partir em seguida? Para 29. Se fosse falso, para 31. Ok? Tá, então sabendo isso, que condição vocês acham que a gente deveria colocar aqui? Se o valor do multa é igual a zero. Não. Se o dia de atraso for maior que zero. Se dia de atraso for maior do que zero. Né? Eu só quero que isso daqui seja executado quando o dia de atraso for positivo. Ok? Tá, então a lógica aqui dentro vai ser bem essa que a gente falou. Sempre eu vou ter, para cada condição, o lado esquerdo e o lado direito. E eu vou fazer uma comparação entre lado esquerdo e lado direito. Então aqui, ó, eu quero que dias de atraso, ok? Sejam o quê? Maior do que zero, né? Então o zero vai estar do outro lado da nossa comparação. E aqui no meio eu coloco qual que é o símbolo que eu vou utilizar. Os símbolos que a gente vai utilizar na disciplina são maior, menor, maior ou igual, do jeito que está escrito aqui, menor ou igual, diferente, ok? Exclamação igual, diferente. Então, se dia de atraso for diferente de zero, ok? E o igual. São duas vezes o símbolo igual. Oi. Pode ser uma seta maior, Em algumas linguagens, como Pascal, sim, menor maior. No Java, não. Não. No Java é exclamação igual. Ok? Beleza? Alright? Tá, então, vamos lá para esse caso aqui. Se dia de atraso maior do que zero. Dúvida? Vamos testar então e ver se esse nosso código... Caso eu coloque dia de atraso igual a zero, tem um teste proporcional, vai dar erro? Aqui você colocar igual? Não, um igual só. Ah, tá. Um igual. Um igual pra gente em Java é o quê? É recebe. Tá? Então aqui ele vai dar erro por quê? Porque sempre num if ele está esperando um valor verdadeiro ou falso. E aqui a gente tem uma atribuição. Então ele não tem como tirar um verdadeiro ou falso de uma atribuição. Tá?
Foi? Beleza. Mas esse é um erro bem comum, a gente esquecer e colocar um igual só em vez de 2. Então aqui, se eu compilar e executar, exemplo 1. Então 150, 3 dias de atraso, R$5 de multa, 50 centavos. Opa! Zicou aqui, né? Ah, tá, é que eu mudei aqui para igual. Não, eu mudei para igual para pegar o seu caso. Então 150, 3, R$5,50. Beleza. 156,50. E agora para o caso em que a gente não tem atraso, 150. Dúvida até aqui? Não? Então agora eu quero melhorar o meu programa. Concorda que para o usuário, esse programa aqui ele vai ficar meio inútil quando ele digitar que a quantidade de dias de atraso for igual a 0? Quero dizer o seguinte, ó, ele digitou 0, para que ele vai ter que digitar multa e para que ele vai ter que digitar juros? Se ele digitou 0, a gente já não sabe qual que é o valor que ele tem que pagar? Ok? Como que eu faço agora para ele só pedir multa e juros caso ele tenha atrasado na conta? Como é? Fechar o colchete depois do não. Depois fechar o colchete depois ele editando. Ah, sim. O João sugere pegar esse colchete, essa chave, beleza? Passar isso aqui pra frente, né? E fechar ela aqui. É isso? É suficiente? É suficiente? A gente quer, ó, que na hora que executa, digitei 150 e falei a quantidade de dias de atraso é 0. A hora que eu der Enter, ele já pode me mostrar qual que é o valor atualizado. Não, só com o que a gente aprendeu. Coloca outra linha dentro do colchete também. Hã? Na hora de ler, esse trecho aqui, ó, esse trecho, Na condição C tem que mudar. esse trecho que a gente pegou, é Natália, né? Exatamente o que a Natália sugeriu. Esse trecho aqui, a gente vai ter que migrar ele para cá. Por quê? Vamos pegar os dois casos, tá? Primeiro caso, quando o usuário digitar um valor, a quantidade de dias de atraso, igual a 0. Ok? Então vamos lá. Similar ao teste de mesa. Então, ó, o usuário vai digitar qual que é o valor original. Vamos lá? O usuário vai digitar qual que é o valor original, vai digitar qual que é a quantidade de dias de atraso. A minha variável valor total vai receber o valor original. Então, nesse caso que a gente fez, 150. Dias de atraso é maior do que 0? Nesse caso, eu estou supondo que o usuário digitou 0. Não é maior do que 0, né? Ele vai aqui para a linha 32, concorda? Vai para a linha 32 e vai mostrar quanto? O valor original, que é o 150. Então, quando dias de atraso for igual a 0, concorda que funcionou, né? Sim. Agora vamos pegar o segundo caso, quando o dia de atraso for maior do que 0. Vamos pegar aquele segundo exemplo em que dia de atraso é igual a 3. Ok? Então, em valor original, eu tenho o valor 150, tá? Supondo. Em dias de atraso, eu vou ter, supondo, o valor 3. 3 é maior do que 0? É maior do que 0. Então, ele vai vir aqui, vai pedir qual que é o valor da multa, vai pedir qual que é o valor do juros diário, vai somar, acumular a variável valor total, que já tinha o valor original, ela vai acumular a multa, assim. Mas é o que a gente precisa. Se a quantidade de dias de atraso for igual a 0, preciso somar multa e juros? Não, então eu não tenho que entrar aqui. Eu só vou entrar aqui para os casos em que dias de atraso forem maiores do que 0. Entendeu? Só quando houver multa e juros a serem cobrados. Mas se colocar maior ou igual, eu vou pedir para ele multa e juros. Se eu colocar multa maior ou igual a 0, eu vou pedir, quando ele digitar 0, vai aparecer. Digite o valor da multa e digite o valor dos juros. Entendeu? Beleza? Então aqui, ó, ele vai pedir a multa, vai pedir os juros,
vai acumular a multa e os juros na variável valor total e agora mostra o valor atualizado. Ok? Dúvidas? Larissa? Não? Então vou compilar, vamos ver se essa conversa bonita que eu falei realmente funciona. Então, ó, 150, 3, 5, 50, beleza. 150, 0, oi. Beleza? Funcionando. Foi? Vamos para o segundo. Dúvida aqui? Não? Então, segundo. Então, vamos lá, ó. Nesse segundo, atenção. Nesse segundo, o usuário vai digitar. É similar à nossa média. A nossa média, se não me engano, é formada por 2 provas, né? Então, a média semestral de vocês... Ah, não, de vocês tem participação. Mas vamos assumir que não há participação. Que a média de vocês vai ser calculada por meio das notas que vocês obtiverem na P1 e na P2. Ok? Então, eu quero criar um programa em que o usuário vai digitar quanto que ele tirou na P1, quanto que ele digitou na P2. O nosso programa tem que calcular a média desse estudante e falar se ele está aprovado na disciplina, se ele está reprovado ou se ele está... Aqui não existe, mas a gente vai inventar o termo recuperação. Se a nota dele estiver entre 4 e 7, incluindo 4 e excluindo 7, ele vai estar de recuperação. Abaixo de 4, reprovado sem chance. Acima de 7 ou igual a 7, aprovado. Ok? Não sei se vai dar tempo. Então, se eu conseguir... Vai como participação, normal. Ah, não, Esse aqui é aquela dali, mais bem observado. Essa aqui em cima é uma instrução para mim, tá? Isso aqui você pode ignorar. A gente já vai saber o que é conectivo lógico. Ok? Beleza, então vamos lá. Então a parte mais difícil eu faço. Vou pedir para o usuário digitar a nota da P1 e da P2. Digite a nota da P1, double P1. Tem que mostrar a média, Digite a nota da P2. Média é igual a P1 mais P2 dividido por 2. Beleza? Agora é com vocês. E aí? If. Eu já vou mostrar a média aqui, tá? Vocês têm Outprint LM. Oi. Não pode. Não pode utilizar conectivo lógico, a gente não sabe ainda o que é. Então vamos lá. If. Condição. Vamos pegar as mais fáceis. Reprovado. Se média menor, no nosso caso aqui de 4, né? A gente vai considerar 3 casos: aprovado, reprovado e recuperação. Tá? Então, se for menor do que... Não, 4 ele está de exame. Tá? Então, se menor do que 4, System Out Print LN reprovado. A gente não sabe ainda usar. Muito difícil. A gente vai aprender. professor. Toca if de novo. Menor? Pode. Não seria uma variável? Não, reprovado não é variável. Reprovado é um texto. Ok? Beleza? Tá, e agora? Outro if. If o quê? Vamos pegar aprovado. Não, média maior. Média maior ou igual, né? A 7. System Out Print LN aprovado. Agora outro if.
Já mostrou a nota aqui, a média. Ô, Jesus. Beleza. E agora, José? Agora é o exame, né? If, só com o que a gente viu, hein? Independentemente do que você sabe. If, média, maior ou igual a 4, beleza. Mostra recuperação. Toda. Ah, tudo bem? Tudo bom, aham. Ok? Todo mundo se arruma, olha a foto. Aham. Já, não deu nem tempo de mexer no cabelo ainda, né? Ok? Pra média não seria maior igual a 4 menos 7. Isso, aham, ó. O que a fádua disse aqui? Se eu mantiver dessa forma, qual que seria o problema aqui? Fala um caso em que o programa receberia uma entrada e daria uma resposta incoerente. 8, por exemplo. Se ele digitasse 8, o que apareceria na tela? Tranquilo, não tem. Apareceria o quê? Aprovado? Apareceria tanto aprovado quanto recuperação. Então, no Caso o tem usuário que ser- digitasse o que ela falou, né? Digitasse 8 e 8, desse média 8. 8 e 8, beleza? Minha pergunta, o que apareceria na tela? Aprovado e recuperação. Por quê, ó? Porque, vou supor já que ele está aqui, tá? Beleza, ele vai mostrar lá a média 8, vai para a linha de baixo. 8 é menor do que 4? Não, vai pular para qual linha? Para 20, né? Beleza. 8 é maior ou igual a 7? Vai pular para qual linha? 21. Ok? Daqui ele vai para qual? Para 23, né? Beleza, 23. 8 é maior ou igual a 4? É maior ou igual a 4. Vai mostrar também recuperação. Aí a pessoa fica pensando, estou aprovado ou estou de recuperação? Então toca menor ou igual a 7. Menor que 7. Aprovado, recuperação. Ele mostraria, ó, ele vai executar essa linha e depois essa, não vai? Isso aqui é similar a caso a gente tivesse isso daqui, ó. Aprovado, reprovado. Entendeu? Que ele vai executar uma linha e depois vai executar a outra. Ok? Aí, o Igor sugeriu aqui, então, a gente colocar menor ou igual a 7, né? Menor ou igual a 7. Resolve, né? Menor que 7. Menor que 7. Resolve, né? Mas aí agora, se a pessoa, por exemplo, tiver média 2, vai aparecer o quê? Reprovado. Eu falei Reprovado E e recuperação. So- Dá, mas a gente não viu ainda. A gente vai ver. Coloca maior igual a 4, menor igual a menor que Então, 7. dá, mas a gente também não viu esse tal desse E. Hã? O Elcio a gente também não viu. Mas o que eu quero é que vocês explorem as possibilidades, entendeu? Coloca aí menor igual a 4. Elcio! Coloca maior igual a 4. Beleza, o Andy vai resolver pra gente, futuramente. Maior igual a 4, menor que 7. Mas aí tem que ter esse E, que a gente não sabe usar. Vocês sabem usar de algoritmos, né? E o mesmo resultado, recuperação e recuperação. Coloca um if aqui. Pode. Mas deixa isso aí, faz mais. Mais um aqui embaixo. Aqui, né? Maior ou igual a 4. É isso, né, pessoal? Resolve, certo? A sugestão delas, ó, a gente colocou 2 ifs. João, me ajuda aqui. A gente colocou 2 ifs. Mas já tava assim, não tava? Não, agora tem o menor que 4, maior ou igual a 7, menor que tá. 7, maior ou igual a 4. Hã? Com isso? Ah, tá, não, mas vamos explorar. Aham. A outra é maior ou igual a 7. Pergunta: caso o usuário tenha digitado 2 notas que resultaram na média 2, o que vai aparecer na tela do jeito que está aqui? Sem pressa. Olha linha a linha.
Ao contrário, né? Reprovado e recuperação. Beleza? E se fosse média 8? Aprovado. Aprovado e recuperação. Beleza? Física. Mas vou dar uma dica pra vocês, ó. Concorda? Concorda que... Thaís, atenção. Concorda que eu só vou estar de recuperação se eu não estiver reprovado nem aprovado? Sim. Né? Beleza? Você pode usar quantas variáveis você quiser. Tenta propor uma solução aqui. Sem utilizar nada que a gente não viu. Dá pra colocar duas condições no if só, lá dentro desse A frame. gente não aprendeu ainda. Nem sei não, pode. Nem você não. Coloca o if, tem outro if dentro do if. A gente If também não dentro viu. do if. Acabou, né? Não, não tem problema. A gente vai usar também esse tipo de estrutura posteriormente, tá? O que eu quero fazer é a gente explorar bastante as situações pra gente entender cada uma das estruturas. Coloca um if aí dentro. Hã? Tem que ter uma condição. Certo. Se ele chegar até aqui, isso quer dizer que ele já tá de recuperação? Não, mas ó, se ele entrar aqui, beleza? Se ele não entrar aqui, ele vai pular pra cá. Né? Que vai pular pra cá. A sua sugestão, pelo que eu entendi, seria a gente colocar isso aqui e apagar esse if. É isso? Então, mas o problema aqui é que, quando, por exemplo, de fato, quando ele tiver só a recuperação vai funcionar. Imagina que a média dele é 6, ó. Ele não vai entrar aqui, vai pular pra cá e vai cair pra cá. Vai aparecer recuperação. Resolveu. Só que pro caso da pessoa que está reprovada, ele vai entrar aqui. Concorda? Apareceu reprovado. Aqui ele não vai entrar. Supondo que a média dele seja 2. Beleza? Aí pra onde ele vai depois? Pra cá. Seria menor que 7. Vou dar uma dica. Não vai ter média na condição. Vai ter condição, vai ter Mas você pode criar quantas variáveis você quiser. Vai ser variável lá dentro. Vai dar uma explorada. Aí, valendo, falando sério, valendo um ticket na cantina de R$5. Senhor, dá Vai dar... Coloca lá o if lá embaixo, lá, professor. If If. dá, mas a gente não aprendeu. Pode criar quantas variáveis você quiser. Variável a gente manja. Se média. Não tem média na condição? Não, se você quiser colocar a média, tranquilo. Desde que você use só um if com uma condição só, né? E sem if dentro de if. Dá pra colocar uma opção? O que a gente já sabe, você pode utilizar. Pode criar 20 Diferente, variáveis. José quer falar. Vai, José. Informa o quê? Faz 10 ifs. Se a nota for 1, reprovado. Faz sentido. Meu A Deus. sugestão dele é a gente colocar 10 ifs. Só que qual que é o problema? Então, além de ser muito longo, mas para esse caso valeria. O problema é o seguinte, 10 ifs não vão ser suficientes. Por quê? Porque a média é real. Eu teria que fazer infinitos ifs. Se média é igual a 8.5, um if. Se média é igual a 8.55, outro if. Se média for igual a 8.553, outro if. Até o infinito. If, média. Com uma variávelzinha a mais, a gente resolve isso aqui, hein? Mas tem que entender o porquê dessa variável. É um lance assim, tipo, se ele tá reprovado ou se ele tá de recuperação, não tem como ele tá... Tipo, isso eu vou colocar uma variável dentro dos primeiros ifs. Pode, sem problema nenhum. Aí, tipo, sei lá, se fosse... Tá, mas vamos por partes, vamos lá. Você quer que eu declare uma variável de que tipo? Pode ser, sei lá, int. Int Giovanni. É com N? Com dois N's? Y? Assim, né? Beleza. Aí, dentro do primeiro if, Ah, você coloca Giovanni, aham. recebe 1. Tá no caminho. E aí? Aí faz a mesma coisa no if do aprovado. Aqui. Aí no terceiro if do recuperação, você coloca se if diferente de 1. Aí, Putz, quase, só falta um detalhezinho para compilar. Se Giovanni diferente de 1, recuperação, né? Vamos entender.
Ó, É verdade. Isso que eu perguntei, podia usar diferente aqui. Acabei de perguntar pro senhor. tá certo, só falta um detalhe só. Entenderam a lógica dele? Ó, vamos lá. Eu entendi. O que ele quis criar com essa lógica? É o seguinte, eu vou criar uma variável auxiliar, que aqui eu chamei de Giovanni, que caso eu entre no primeiro if ou eu entre no segundo, eu vou dizer que o valor dessa minha variável Giovanni passa a ser 1. Ok? Se eu chegar aqui embaixo e a variável Giovanni tiver com o valor 1, o que eu posso concluir? Que ou ele está reprovado ou ele está aprovado, concorda? Então não tem por que eu falar que ele está de recuperação. Ok? Se ela chegar aqui embaixo com um valor diferente de 1, eu sei que ele não entrou aqui com certeza e que ele não entrou aqui com certeza. Logo, ele está de recuperação. Ok? Aqui só tem um detalhe. Em Java, as variáveis que você declara dentro do método, elas não recebem um valor inicial. Então, o que a gente poderia fazer aqui? Poderia colocar o valor 1000 aqui? Poderia, né? Poderia colocar o valor 0 também. Por quê, ó? Vamos lá, a Natália fez cara que não entendeu, ó. Se eu colocar o valor 1000, ok? Imagina que a média que ele calculou foi 6,5, ok? Então, ó, ele vai mostrar aqui 6,5. 6,5 é menor do que 4? Não, vai pular para cá. 6,5 é maior do que 7? Não era igual? Não, ele vai pular para cá, para cá. Quanto está valendo a variável Giovanni? 1000, porque eu não alterei, né? Então ele vai entrar. Então qualquer valor inicial aqui diferente de 0 já resolve. Por quê? Porque é essa condição que eu coloquei aqui embaixo. Entendeu? E levou meu 5. Vamos compilar. Ah. A 2 N's, verdade. Beleza, então aqui 6,5 e 5. Recuperação, beleza. 7 e 8, aprovado. 2 e 3, reprovado. Beleza? Dúvidas? Eu te passo a ficha, tá, Giovanni? Hã? Quem falou? Mila? Ah, vem aqui, entendi a parte. Quando vocês copiam aí, deixa eu ver se minha carteira tá aqui. Tá no carro. No final da aula eu te passo, Giovanni. Foi? Ok? Vamos pro terceiro aqui. Vamos lá. Certo. Agora, o que a gente pode fazer? Ó, eu vou copiar esse mesmo exemplo aqui. Oi. Vai estar tudo no site. Vai estar tudo no site, né? Não, é o... É o E. O E vai vir agora. Oi. Mando sempre códigos implementados na sala. Ok? Beleza? Tá, então vamos para um terceiro exemplo aqui. Vamos lá. Vou.
Ok? Então vamos lá. Tá, então, para esse terceiro caso aqui, a gente vai fazer como vocês inicialmente propuseram, que é, com todo respeito, Giovanni, mas você vai sair daqui. A gente chamou de Giovanni. Qualquer coisa, tá? Então agora aqui, ó, a gente sabe que uma pessoa está de recuperação quando a média dela, nesse exemplo, é maior ou igual a 4, mas também é menor do que 7. Ok? Então, o que a gente vai fazer aqui? Utilizar conectivo lógico, que vocês aprenderam, mas talvez não com esse nome. Conectivo lógico é o quê? Ele é similar aos operadores aritméticos. Se eu tenho dois números inteiros, tem um mais entre eles, concorda que eu vou produzir um número inteiro só? A gente consegue fazer essas operações também com variáveis lógicas. Se eu tenho aqui verdadeiro e aqui verdadeiro, eu posso juntar esses dois verdadeiros com um conectivo. Quais foram os conectivos que vocês aprenderam? E ou. Beleza? Aqui vai ser a mesma coisa. A única coisa que vai mudar é que muda a representação de como a gente escreve. Ok? Quais são as duas condições que eu preciso que sejam satisfeitas aqui? Média tem que ser maior ou igual a 4, independente do que vai ter aqui no meio. Qual que é a outra condição? Média é menor do que 7. Ok? Aqui dentro, entre essas duas condições, vocês acham que tem que ter um E ou um O? E? Todo mundo... eu perguntei só para saber se todo mundo lembra como que funciona o E e o O. Tá? Relembrando, o E. O E ele vai produzir um resultado verdadeiro se as duas forem verdadeiras. Ok? O OU só vai produzir um resultado falso se as duas forem falsas. Ok? Do contrário, tudo verdadeiro. Então aqui eu vou ter que colocar um E, que no Java ele é representado com dois E's comercial, Shift 7. Vixe, né? É que você não viu o OU ainda. O OU acho que é um símbolo que você nunca usou na vida. O E, o símbolo do operador E, é duas vezes o E comercial, que você coloca ele com Shift 7. Beleza? Certo? Tá, então com base nisso, vamos dar uma melhoradinha aqui no nosso código. Eu quero que apareça uma mensagem, caso o usuário chegue aqui com uma P1 inválida, por exemplo. Por exemplo, eu quero só assim, ó, que na hora que ele digite a P1, eu não quero que ele faça nada, eu só quero que apareça assim, ó, faça. Só apareça assim. Você digitou uma nota de P1. Atenção, você digitou uma nota para P1 aparentemente inválida. Por exemplo, se ele digitar que a pessoa tirou 20 na P1. Uma mensagem de alerta. Tá, menos 1. Hã? Caso ele digite, por exemplo, menos 1. Ah. Entendeu? Eu quero assim, ó, o nosso programa, se eu compilar isso daqui, e executar, ele está funcionando bonitinho. 6 e 5. Beleza, está de recuperação. Eu quero que assim, ó, caso ele venha aqui e digite, por exemplo, 53 e 5, eu quero que na hora que eu acabei de digitar esse 53 aqui, apareça aqui embaixo um alerta. Atenção, a nota que você digitou para P1 aparentemente é inválida. Se P1... Aonde? Aqui. Em qual linha? Isso. Aqui embaixo, né? Isso. Se P1 maior que 10, exiba, aí lá embaixo. mas se ele digitar menos 3? Aí coloca ou menor que 0. Ou E? Ou. Certeza que é ou, né? É. Alguém tem dúvida que não é ou? Certo. Ou. O ou, aqui a gente vai utilizar o símbolo pipe. Eu sei que você nunca usou esse símbolo na sua vida. O pipe, ele tá do lado do shift esquerdo, geralmente. Hã? Isso, símbolo do módulo na matemática. Ok? Ou Média menor que 0. P1. P1 menor do que 0. Ok? Então aqui dentro eu coloco system out, print ln, atenção. A nota da P1 está estranha. Mesma coisa faz na 2 lá embaixo. A mesma coisa eu faço na P2. Copio esse if aqui, depois que ele digitar a P2, E P2 é isso
P2, P2. Certo? Dúvidas? Exemplo 3. Então, se ele digitar aqui, por exemplo, 50, já apareceu lá, ó. Atenção, a nota P1 está inválida. Digitou uma normal, não aparece nada. Tem, aham. Aí a pergunta da Natália, não tem como, caso ele digite uma nota estranha, pedir para ele digitar de novo? Tem, mas para isso a gente vai ter que ver a estrutura de repetição, tá? Para a gente poder voltar o fluxo para outro lugar. A estrutura condicional, ela só seleciona, fala assim, ó, esse trecho vai ser executado e esse não vai, mas ela não repete, ela não volta o fluxo, ok? Mas não dá pra fazer com C com C não. Dentro do C, se a nota for entre 1 e 10, Aham. digita. Se for dentro do C, digita de novo. Certo. O problema seria só que a gente teria um número limitado, né? Se ele digitar 10 vezes errado. Ele digitou errado, você foi pedir para ele digitar de novo. Ele mal digitou de novo. Você vai ter que colocar outro if, que vai ter que colocar outro if, outro, entendeu? E vai chegar num número máximo. Aí a gente vai ter que ver estrutura de repetição para resolver isso. Da end, ele volta ali. Ok? Tá, e o último pra gente terminar. Eu quero criar um programa para calcular qual que é a idade de uma pessoa com base na data de nascimento dela e a data atual. Isso. O usuário vai digitar que dia é hoje e ele vai digitar que dia que ele nasceu. Eu tenho que falar quantos anos ele tem. Vamos lá, me ajudem, por favor. Não precisa copiar esse não, porque não vai dar tempo. Tá, então eu já vou fazer, presta atenção, já vou fazer a leitura das 6 informações, tá? Quais 6? Dia de nascimento, mês de nascimento e ano de nascimento. Da mesma forma, a gente vai ter dia atual, mês atual e ano atual. Ok? Então, vou fazer a leitura. System, out println, digite o dia de nascimento. Dia N, leitor, next, int. Ok? Digite o mês, e digite o ano. Certo? A mesma coisa a gente vai fazer para o atual. Eu vou pular a linha aqui só para organizar. Então vai ter, digite o dia atual, dia A. Digite o mês atual, mês A. E digite o ano atual, ano A. Ok? E agora, José. Uma pessoa... Que ano você nasceu, João? Que ano? 98. Uma pessoa que nasceu em 98, tem quantos anos? Certeza? Depende do mês. E aí que fica a zica pra gente, né? Você pode dizer que uma pessoa que nasceu em 96, que ele falou, né? 98. Ela tem no mínimo quantos anos? 15, no máximo 16. Como vocês chegaram nesse raciocínio? Na verdade, por quê? A gente pega o 2014 menos 1998. Isso daqui vai me dar a idade máxima que uma pessoa pode ter. Ok? Então, o que eu vou fazer? Eu subtraio o ano atual menos o ano de nascimento. Ok? E aí eu vou verificar. Se a pessoa não fez aniversário ainda, eu tiro um ano dela. Ok? Então vamos lá, vamos por partes. Int, idade é igual a ano A menos ano N. Tudo bem para todo mundo? Por que disso? Certo. E agora, qual que é a condição que a gente vai utilizar para tirar um ano da pessoa? If, se o mês atual for menor que o mês de nascimento. Se o mês atual é menor do que o mês de nascimento,
né? Significa já que ele não fez aniversário, concorda? Recebe igual idade menos 1. Isso, aham. Então aqui eu vou colocar idade recebe idade menos 1. Isso, aham. Só que isso não é suficiente. Não é suficiente porque eu posso estar no mês do meu aniversário, só que eu não fiz ainda aniversário. E aí? If dia A menor que dia N. Então, porque, por exemplo, exatamente, além disso, o mês tem que ser igual. Se mês A igual a mês N, e dia A menor do que dia N, idade igual a idade menos 1. Não, acabou. Né? Agora só System Out print ln, você tem idade anos. Professor, Ah, significa idade recebe idade menos 1. idade recebe o valor que já existia na variável idade menos 1. Ok? Se fosse, só um pouquinho, se fosse idade recebe idade mais 1, eu poderia substituir isso daqui pelo quê? Mas vamos por mais. Não, com base no que a gente aprendeu. Se fosse idade é igual a idade mais 1, eu poderia substituir, João, isso aqui pelo quê? Idade mais igual 1, se fosse mais, né? Todo mundo visualiza? Como é menos, o que que muda? Em vez de eu ter um mais igual, eu vou ter um menos igual. Tá? Então isso daqui eu posso substituir por isso daqui. Ok? Só mais uma informação para terminar. Se eu tenho idade mais igual a 1, eu posso substituir isso daqui por idade mais mais. Tá? É outra equivalência que a gente tem. E se eu tenho idade menos igual a 1, eu posso substituir isso daqui por idade menos menos. Tudo bem? Então aqui eu vou deixar a idade menos igual a 1 e aqui menos menos. Dúvidas? Certo, então fazer chamada.